o nosso estudo bíblico. Bom, vamos lá? Beleza, você pode deixar seu comentário aí também, tá bom? Na lateral ou aí no rodapé, para a gente estar falando um pouco mais. De repente você tem alguma opinião, você tem alguma sugestão, e a gente pode estar conversando sobre isso também no nome de Jesus Cristo. Tá legal? Então tá. Então semana passada nós paramos aqui na questão da conversa que Pedro teve ali, né, com aquela visão que ele teve no terraço na casa de Simão Curtidor, e a conversa foi desenrolando alguns mistérios daquilo que havia no lençol. Você lembra disso? Então tá, sim, já faz alguns dias que a gente está comentando sobre esse assunto. É que o segredo, na verdade, do Evangelho está nessa questão de quando o lençol desceu e alguns animais, os quais os judeus não poderiam estar comendo, né, eles estavam ali naquele lençol, e a voz que veio do céu dizendo, olha, mata e come. Então, o resumo daquilo que aconteceria no futuro estava justamente ali. Então, por isso que eu insisti nesse assunto, eu insisti nessa questão, para a gente entender realmente que o Evangelho ele precisaria ser pregado sim na Judéia, Jerusalém, Samaria e confins da terra. Vou pedir um copo de água aqui para minha produção hoje está limitada, está falhando aqui o negócio, os cordões estão falhando, daqui a pouco já começa as tosse. Mas é isso aí. Querido, então vamos lá? Então beleza, vamos dar mais um para mim? Então vamos lá. Chegou então a aguinha geladinha, a aguinha natural diretamente do SAI. Essa represa do SAI, não é represa do SAI, né? Represa aí de Pararanga. Essa aqui é do é do Éden. Essa água natural direto do Éden. Tá bom, irmãos? Então, irmãos, quando nós falamos aqui, olha só, a respeito do fato de estar aquele lençol, né, ali com todas aquelas coisas, né, vindo ali. Então, o que nós entendemos? Nós entendemos que a graça do Senhor, ela estava vindo não somente para os judeus, mas ela estava vindo também para os gentios. Então, aquela visão estava tentando mostrar para Pedro e também tentando mostrar para os apóstolos que até então estavam no processo de transição, no processo de mudança da sua visão e do seu entendimento. Então o Senhor estava querendo mostrar para eles que a graça não era só para eles, né? Lembra que nós falamos sempre sobre um versículo que está escrito em João capítulo 1, que eu vou ler com você agora. João capítulo 1 é um versículo que nós lemos muito. O Evangelho de João capítulo 1, no versículo de números 11 e 12, olha só, está escrito assim: veio para o que era o seu, mas os teus não o receberam. Contudo, os que receberam e aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de serem chamados ou de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então o que ele está dizendo aqui? Quando ele fala não nasceu da vontade natural, ele já estava transportando isso para o mundo espiritual. Ou seja, nós chamamos de graça estendida. A graça que não está ali presa aos judeus, mas a graça que se estenderia também ali para as outras nações, como nós falamos, né? Nós sempre falamos a respeito disso, a respeito dos confins da terra, tá bom? Então tá, hoje eu estou com a canequinha personalizada aqui, mas não é aquela da minha foto não, ó. É a canequinha do pai. Essa aqui é top, essa aqui é diferente, tá bom? O meu cafezinho inseparável e vamos lá. Então, querido, olhando para cá de novo, olha só. Eu quero ler com você, falando a respeito de graça, o que está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 53. Porque justamente Jesus ele veio com um propósito, né? Jesus ele veio com um plano, não com um plano simplesmente de salvar um povo pequeno, mas sim implantar o evangelho ali para um povo zeloso. Entende isso, tá? Isso é muito importante você guardar no teu coração. O povo judeu é um povo muito zeloso. Um povo que zela por aquilo que tem, pela sua fé. Então o Senhor ele trouxe a palavra para um povo zeloso, para que nesse zelo o evangelho fosse pregado e esse zelo fosse levado para outras pessoas também. Para que esse temor que os judeus tivessem, outras pessoas também pudessem alcançar a Cristo nessa visão. Isso é muito interessante. Agora eu quero ler para você o que está escrito em Isaías capítulo 53, a partir do primeiro versículo. Não só o primeiro, mas a partir do primeiro versículo está escrito assim: quem creu na nossa mensagem, ou na nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele um broto tenro, como uma raiz saída de uma terra seca.
ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada em sua aparência que nós o pudéssemos desejar. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de tristeza, familiarizado com o sofrimento. Ou algumas traduções dizem trabalho. Como alguém quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido, né, e afligido. Olha só, esse tipo de fala, de conversa, aconteceu lá no pé da cruz, tá bom? Quando acharam que Deus tinha desprezado Jesus, aquela coisa toda, ele era pecador realmente, né? Mas olha só, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos curados ou sarados, né? Todos nós estávamos como desviados, cada um de nós voltou para o seu próprio caminho, ou seja, isso aconteceu até mesmo lá quando Jesus ele foi ressuscitado, né? Naquele processo, lá naquele período, onde enquanto ele foi para a sepultura, os discípulos cada um voltaram para a sua velha vida. Mas nós já estávamos assim antes disso, né? Mas olha só, e ele fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, ou seja, ele assumiu o nosso lugar, o pecado nosso, né? E foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. E como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores fica calada, e ele não abriu a boca. E aqui fala um pouco a respeito do julgamento e tal, foi colocado no túmulo ali, próximo aos ímpios, enfim, é um pouco extenso. Mas então, querido, quando nós olhamos para isso, nós enxergamos graça, ou seja, então Pedro já estava tendo uma revelação ali, de certa forma, da graça. Embora Pedro, depois que saiu desse momento e começou a pregação do Evangelho, Pedro também ele encontrou-se um pouco de dificuldade a respeito de graça e lei. Pedro misturou um pouco a respeito do fato de as pessoas realmente terem acesso a essa graça, mas o que Pedro estava tentando trazer na verdade? Pedro estava tentando trazer uma espécie de graça, mas meio que misturado com lei. Então ficou algo assim meio estranho. Por quê? Porque ele queria até mesmo que as pessoas que se achegassem a Jesus, elas circuncidassem, ou seja, passassem pelo processo de circuncisão. Porém, o processo de circuncisão é para os judeus, ou seja, então ele meio que fez uma misturança ali entre lei e graça. Isso foi assim bem interessante. Por que nós entendemos isso? Nós entendemos isso, querido, porque muitas coisas elas iriam ser deixadas para trás, como por exemplo, nós vamos encontrar daqui a alguns momentos no nosso estudo bíblico, quando a liderança da igreja primitiva, ali você encontra Tiago, que era um dos irmãos de Jesus, também fez parte da liderança da igreja primitiva, né? Judas também fez parte da liderança, e Pedro e Paulo, enfim, tantos outros aí fizeram parte da liderança da igreja primitiva. Eles estavam meio que discutindo sobre o que ficar e o que transportar, o que trazer na verdade, né? Por exemplo, a circuncisão, por exemplo, é algo que ficou lá no passado, porque se entende, por exemplo, que a circuncisão hoje é no espírito, né, no coração, aliás. Então, muitas coisas meio que ficaram para trás. Não que a palavra do Antigo Testamento ela seja abolida, de certa forma nenhuma. A palavra do Senhor é experiência para nós, ou seja, a lei ela continua, claro, para aqueles que estão no pecado. Para nós que somos livres, então entra a graça de Deus, tá bom? Para nós que entregamos um dia a nossa vida para Jesus, Jesus assumiu e ele cumpre a lei por nós, né? Porque ele viveu toda a lei para quê? Para cumprir a lei por nós, já que nós não conseguimos cumprir essa lei. Você entendeu? Então, ou seja, como ele assumiu o pecado, ele assumiu também a lei, esse favor, né? Então nós podemos entender, talvez eu creio que assim com um pouco mais de facilidade, tá bom? Belezinha? Então tá. Olha só, irmãos. Então eu vou continuar aqui com você a respeito do... Vou ler um trecho só de Efésios, do capítulo 2, versículo 1. Tem mais alguns versículos aí, mas eu vou ler assim bem poucos versículos para vocês, tá? Só um trecho, tá? Está escrito assim, olha: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem desse mundo, ou seja, aquilo que nós falamos a respeito do fato de a mídia, muitas vezes, ela educar as pessoas. Eu estava até evangelizando alguém hoje e eu conversei justamente sobre isso,
sobre o fato de a mídia, deixa eu ver se eu consigo aumentar o volume. Consegui. O volume do fundo musical. Então, irmãos, nós comentamos que a mídia meio que educa as pessoas hoje. Isso é muito sério, porque, por exemplo, o que passa na mídia, as pessoas elas acreditam. Então a mídia começa a manipular as pessoas como se fossem assim, meio que marionetes. Então isso muitas vezes incomoda. Por quê? Porque nós recebemos um livro já de cultura e um livro pelo qual nós precisamos ser educados, que é a palavra de Deus, né? Que é a regra de Deus para as nossas vidas. Então isso é muito sério. Então a cultura para nós, e a educação e os princípios para nós, eles precisam vir diretamente de Deus. É como, por exemplo, para os nossos filhos, o que nós passamos? Para os nossos filhos nós passamos a cultura, os princípios, né? Passamos bons modos, né? Como eles precisam viver, né? Para serem respeitados, enfim, para serem aceitos até mesmo no meio da sociedade. Ou seja, de Deus, o que o Pai, sendo Deus, nosso Pai, o que ele faz também? Da mesma forma, para nós sermos introduzidos ali no mundo espiritual, o que ele faz? Ele ensina princípios, ensina maneiras, modos, né? Para que a gente possa realmente sermos inseridos aí nas coisas espirituais, tá bom? No mundo espiritual, tá bom? Então tá. Então olha só, vou ler continuar lendo aqui com você. A ordem do mundo, né? E do príncipe do poder do ar. Do príncipe do poder do ar. Ali está falando a respeito daquilo que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 4, 2 Coríntios, perdão, capítulo 4, no versículo 4, quando o príncipe desse mundo cega o entendimento das pessoas. Então é sobre isso que ele está falando, sabe? O príncipe do ar, aquele que governa os espíritos, né, maus que estão no ar, principados, potestades, dominadores, aqueles que habitam nas regiões celestiais, como nos mostra também a carta aos Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, tá bom? Então tá. Então o Espírito que agora está atuando em nós, que vivem, agora o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, né? Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, ou seja, na desobediência, né? E satisfazendo as vontades da carne, ou seja, nossas próprias vontades, não é isso? Seguindo os seus desejos e também seguindo os seus pensamentos. Com os outros, éramos ali, por natureza, merecedores da ira, ou seja, a condenação daquilo que surgiu lá no Jardim do Éden, a condenação vinda direto do homem ali para Deus, tá bom? Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou e deu-nos a vida juntamente com Cristo, através de Cristo Jesus, Deus ele se entregou também, tá bom? E quando ainda estávamos mortos nas nossas transgressões, pela graça vocês são salvos, ou seja, então a graça, o favor de Deus é que foi o responsável pela nossa salvação. Ou seja, o que nós entendemos, né? Ele está dizendo que não é mérito nosso, mas é um mérito totalmente de Deus, né? Um mérito totalmente do Senhor, tá bom? Então isso destaca, na verdade, o fato de que tudo e de que todas as coisas ele tem a ver com a igreja celestial, né? E também com a origem e com o destino, ou seja, então significa que nós estamos sendo programados, né? Nós estamos sendo preparados para um dia nós nos encontrarmos com o Senhor, ou seja, mas não uma igreja terrena, mas uma igreja celestial. É por isso que quando ele está falando, não que a igreja não seja o templo do Senhor, não, agora o templo sou eu. A questão não é essa, a questão é que nós seremos ali a igreja de Deus e o templo do Senhor lá na pátria celestial, ou seja, então o Senhor já estava trazendo ali uma linguagem espiritual para que nós pudéssemos ali estar sendo aceitos no mundo espiritual, tá bom? Então hoje sim, claro, necessitamos de uma igreja para congregar, claro, necessitamos de um lugar para nós nos abrigarmos e para que nós venhamos assim adorar a Deus com liberdade, tá bom? E então o Senhor nos convida, claro, para isso, e também o Senhor fala a respeito, claro, de igreja física, aliás, de igreja espiritual, né, pedras vivas, que somos nós, porém ele fala também de igreja física, templo, matéria, lugar onde nós nos abrigamos, né, porque dessa forma começou também a igreja. Por exemplo, aquele mesmo homem que falou que nós somos templos do Espírito Santo, movido pelo Espírito, por exemplo, ele mesmo construiu e começou a organizar igrejas físicas, para você ter ideia. Então uma coisa caminha junto com a outra, né? E não a igreja sou eu, então eu posso congregar em casa. Negativo, negativo. Esse mesmo homem, movido pelo Espírito Santo, que falou, olha, vocês são templos de Deus, vocês são moradas de Deus, ele também, Paulo, foi o que começou a construção, né? E começou o processo de edificação da igreja, de crescimento da igreja. Por exemplo, nas viagens do apóstolo Paulo, né? Ele passava por lugares
formava a igreja, sempre na casa de alguém, deixava ali responsável, tanto alguém responsável diretamente pelas igrejas, como também obreiros ali para dar suporte, e ia para outro lugar. E as outras viagens missionárias, ele passava visitando as igrejas. E as cartas, por exemplo, ele escrevia para as igrejas que ele próprio tinha aberto, fundado, vamos dizer assim, né? E assim por diante. Por exemplo, as cartas do livro do Apocalipse, escritas para 7 igrejas da Ásia Menor, foram escritas, por exemplo, para igrejas pessoas? Negativo. Para a igreja física ali, mas para direcionar essa palavra para as pessoas. Ou seja, a igreja que está em Laodiceia, a igreja que está em Éfeso, a igreja que está em Esmirna, em Pérgamo, ou seja, a igreja, né, que está lá, né, ou seja, as pessoas que estão cultuando a Deus naquele lugar, e se falava de um lugar, né, de um lugar de adoração. Então justamente isso que nós trazemos para o nosso tempo, tá bom? Então tá, então quando se fala em igreja física, querido, é princípio de Deus, tá bom? É princípio de Deus para as nossas vidas. Então, o Senhor, claro, sempre mostrando e sempre fazendo uma figura, né, a respeito do mundo espiritual, enfim. Mas eu só quero ler para você uma passagem que está escrita em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 12 e 13. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 12 e 13 da palavra de Deus. Eu vou ler aqui na minha Bíblia online mesmo. Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 12 e 13, está escrito o seguinte. Se você quiser ler comigo, tá bom? Você fica à vontade. Olha só. Ora, assim como o corpo é uma unidade, ou seja, juntos eles são um. É nisso que eu explico sobre a Trindade, tá? A Trindade é 3, não, mas a 3, mas é um também. Não, ou é 3 ou é 1, né? Sabe? Ah, não, mas é 3, mas ao mesmo tempo é 1. Não, Deus é Pai, mas Deus é o Filho e Deus é o Espírito também. Mas Deus é o Pai, é o Filho e é o Espírito. Não, o Espírito é o Pai e é Jesus também. Não, é uma coisa ou é outra. Então, quando eu falo em unidade no mundo espiritual, eu estou falando justamente nisso. Nós não somos iguais, nem somos um só, mas a unidade nos faz ser um corpo. E a unidade nos revela, nos mostra como um. Por quê? Porque estamos atuando ali na mesma visão, na mesma caminhada, na mesma direção. Assim é Pai, Filho e Espírito Santo. São pessoas distintas, sabe? Separadas, distintas. Porém, né, na unidade, na comunhão, ele se chama de um. Né? Se fala, há um só Deus. Não que há um só Deus, mas trabalha na unidade, tá bom? Aqui, por exemplo, na igreja, por exemplo, nós cantamos ao Espírito Santo. Sim. Se você não sabe, por exemplo, olha só. Às vezes a gente chega na igreja e a pessoa não percebe, por exemplo, mas nós cantamos para as pessoas, nós cantamos para Deus, Pai, para Jesus e para o Espírito Santo. Para as pessoas, sim, para as pessoas nós cantamos. Por exemplo, quando a gente está dizendo assim, quero que valorize o que você tem, você é um ser, você é alguém, nós estamos cantando para quem? Para Deus? Não, estamos cantando para o irmão, né? Mostrando o valor que há nele, porque o Espírito Santo move nele. Mas nós estamos cantando para Deus. Nisso estamos cantando para os irmãos. Está interessante a gente se atentar a isso. Cantamos ao Espírito Santo, que é o outro Consolador, né? Que é o Senhor, o Espírito de Deus. E para o Pai, cantamos ao Pai sim, Pai, cantamos ao Pai sim, claro. E nós cantamos para Jesus. Esse fundo musical que você está ouvindo, por exemplo, não sei se está dando para você ouvir muito bem, mas fala a respeito de Jesus. A letra da música é só uma, Jesus. Mas é muito bonita, é bênção. Então, falando aqui a respeito de unidade, né, deixa eu continuar a minha leitura. Embora tenha muitos membros, ou seja, né, não é porque tem muitos membros, né, que precisa ser dividido, claro que não. O fato de nós andarmos juntos que mostra que nós somos uma igreja. Embora tenha muitos membros, todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Voltando aqui, pela unidade, pelo amor que existe na igreja, tá bom? Assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber um único Espírito. Deixa eu só comentar mais uma vez com você, tá? Porque houve essa pergunta há um tempo atrás. Por que falar para judeus, para grego, para escravo, para... Deixa eu falar uma coisa para você. E sei se você percebe também, eu já falei isso mais umas 2 vezes, mas pode ser que alguém tenha essa dúvida também. Você percebe que primeiro começa a falar para judeus? Sempre quando você ouvir essa expressão, às vezes fala primeiro judeus, grego, depois livres, ou judeus e gregos. Por que começa a falar primeiro para os judeus? Porque primeiro Jesus veio para os judeus, né? Primeiro ali foi para os judeus, veio para os que eram seus.
Ele disse: eu não vim senão para as ovelhas perdidas de Israel. Ou seja, então o primeiro plano foi para os judeus, o propósito dele. Depois que a salvação foi se estendendo, então ele está falando ali de pessoas, né? De pessoas que viessem a aceitar o evangelho. Ou seja, mas você percebe que lá em Atos mesmo, no capítulo 6, quando fala a respeito da instituição dos diáconos, fala a respeito dos judeus, né? dos cristãos da Grécia. Então, ou seja, depois fala dos escravos. Você pode entender, por exemplo, que você vê lá na carta que o apóstolo Paulo, ele fala até mesmo, ele tem uma simbologia até mesmo, tá bom? Se você ler essa carta, irmão, você vai ficar encantado com essa carta aqui, do apóstolo Paulo para Filemão, né? Ele fala ali de Onésimo, ele meio que justifica Onésimo para que Filemão aceite Onésimo de volta. Onésimo cometeu algumas coisas que não deveria, foi preso por isso. Mas, ou seja, é uma carta muito boa que mostra, assim, de certa forma, o plano da salvação. A carta de Filemão é muito interessante. Se você ler a carta de Filemão, você vai gostar, você vai achar muito legal. Então, mas assim, nós entendemos que, né, voltando aqui, nós entendemos que o plano, ele faz essa extensão, tá bom? Em grego e judeu, aliás, judeu, grego, livre, servo, enfim, para esse grupo de pessoas aí. Bom, vamos voltar para cá? Então a igreja, ela foi formada, querido, ela foi estabelecida também com o conselho secreto de Deus, ou seja, Deus formou isso. Ele não pediu o conselho do homem para formar isso, mas Deus formou e trouxe o plano dele, o propósito dele para a terra, para que os homens viessem a implantar, tá bom? Quando nós, por exemplo, olhamos para a Arca de Noé, nós imaginamos, nós já vemos já o quê? Exatamente o retrato da igreja, e Noé representa isso, né? Noé e sua família representam aqueles que entram na graça e aqueles que aceitam a Deus, aceitam a Jesus Cristo. E quando se fecha a porta da arca, é como se fechasse a porta da graça e vem o juízo. Porque naquele tempo também veio o juízo sobre os desobedientes, sobre aqueles que não quiseram Deus. Também no tempo nosso vai justamente isso. Hoje, por exemplo, o tempo da graça, nós chamamos esse nosso tempo, né? O ano aceitável do Senhor, como diz o livro do profeta Isaías 61. É o tempo que as pessoas têm para aceitar o Evangelho. É o tempo que as pessoas têm para se chegar até Cristo. Porém, quando esse tempo se acabar, a porta da graça se fechar, aí então vai começar o juízo sobre aqueles que rejeitaram o plano de Deus aqui na terra. Então vai começar o juízo sobre eles, tá bom? E, infelizmente, rejeitou é porque não quer, né? Seja por um engano, foi enganado, seja porque, enfim, a questão é o resultado final. Houve rejeição. Então, a questão não é o porquê, a questão é que houve aceitação ou rejeição? Rejeição. Então está dado o decreto, está batido o martelo. Então, voltando aqui, então a igreja, formação aí da igreja, né? Então, em uma reunião ali entre o Pai, Filho e Espírito Santo, nós cremos nisso. Por que você fala assim, pastor? Porque nunca há, por exemplo, decisão da parte de Deus de uma maneira individual. Justamente se fala a respeito dessa unidade por isso. Por quê? Quando se fala a respeito de algumas decisões, por exemplo, que nós tomamos na igreja, nós chamamos os grupos, né, de liderança da igreja, nós passamos essa ideia para eles sobre trabalho, sobre liderança, enfim. Mas o que acontece isso? Isso faz com que a igreja seja um corpo. Claro, isso é tratado com liderança. Então isso faz com que a igreja seja um corpo. Nós comentamos coisas assim de liderança, para que eles possam estar atentos sobre aquilo que acontece, que está acontecendo. Por quê? Porque nisso forma um corpo. É como, por exemplo, para você ter ideia, quando vai haver o juízo lá sobre Babel, o que o Senhor diz? Olha, desçamos lá na terra e confundamos, ou seja, a língua dos homens. Ou seja, o que ele está falando? Ele está falando que o conselho do céu vai descer para tomar atitude. Então você percebe que a atitude é tomada em conjunto? Desçamos, Pai, Filho e Espírito Santo, desçamos. Então você percebe que todo o trabalho de Deus é um trabalho em comunhão, é um trabalho em conjunto, né? Façamos o homem nossa imagem conforme a nossa semelhança. E por aí vai. Você vê isso acompanhando a Bíblia toda, você vê isso caminhando a Bíblia toda. Deus dizendo, esse é o meu filho amado, em quem tem o prazer, o Espírito Santo vindo ali também. Então a comunhão do céu é plena, e ele faz questão de expor a comunhão do céu para mostrar para nós que nós precisamos ter comunhão também, se nós queremos realmente carregar essa fé cristã que nós professamos, né, que nós declaramos um dia, tá? Mas agora eu quero ler com você só uma passagem que está escrito lá em Jeremias capítulo 23, versículo 18, tá? Porque estudo bíblico não dá para ficar só em palavras, embora eu estou falando com princípios de Deus, mas vamos lá, vamos para as escrituras. Jeremias capítulo 23, versículo 18, eu vou ler com você na minha Bíblia online, está escrito assim, Jeremias capítulo 23, no versículo 18 da palavra de Deus. Vamos lá? Beleza, está escrito assim, olha só.
Mas qual deles esteve, mas qual deles esteve no conselho do Senhor para ver ou ouvir a sua palavra? Quem deu atenção e obedeceu a minha palavra? Então, olha só, ou seja, no conselho de quem? Pastor, conselho no céu tem um conselho? Tem, no céu tem um conselho de Deus. Por isso que a igreja também tem um conselho, no céu tem um conselho de Deus. Então, ó, vou deixar esse versículo até para você aqui. Pronto, postei o versículo, daqui a pouco tá chegando aí para você, tá bom? Então, ou seja, para mostrar assim aquilo que a gente está lendo, tá bom? De repente eu posto para você, mas para mostrar aquilo que a gente está lendo, tá bom? Para que não fique só em palavras, assim, embora você está aí com esse estudo, né? Algumas pessoas anotam referências, isso é importante, tá? Mas postar um versículo também é válido, porque fica mais fácil até mesmo para alguma leitura futura, tá bom? Então tá. Então nós entendemos, querido, que a igreja não é desse mundo, mas a igreja, ou seja, é algo de Deus. A igreja é como, por exemplo, a família. A família não é um projeto do homem, irmãos. Família não é projeto de homem. Família é projeto de Deus, tá bom? É como, por exemplo, a igreja não é projeto dessa vida, não é projeto desse mundo. A igreja é projeto de Deus. É por isso que eu falo que quando muitas vezes se fala a respeito dessa igreja só 4 paredes. Sim, igrejas são 4 paredes, mas a gente não pode esquecer que 4 paredes, mas que coisas foram instituídas por Deus, então precisam sempre ser respeitadas, tá bom? Instituições de Deus. Então isso é muito sério, tá? Isso é muito sério. E aquilo que Deus institui, aquilo que Deus levanta, aquilo que Deus põe de pé, é bom a gente tratar assim com um pouco mais de cuidado, para que a gente não venha a sofrer algumas consequências depois. Olha só, Apocalipse capítulo 22, versículo 17. Apocalipse capítulo 22, versículo 17 diz algo assim também bem legal, bem curioso. Eu quero dividir com você aqui nessa leitura bem rápida, né? Apocalipse capítulo 16, verso 17 está escrito assim. E aliás, eu quero que você leia comigo, tá? Não sei se você está acompanhando em um lugar que tem um visor um pouco maior, mas se for, então eu postei, daqui a pouco está chegando, olha aí. Acabou de chegar aí para você, para que você possa ler comigo, olha só. Apocalipse capítulo 22, versículo 17 está escrito assim: o Espírito e a noiva dizem vem, e todo aquele que ouvir diga venha, e quem tiver sede venha, e quem quiser beba de graça da água da vida. Ou seja, então você percebe que quando se fala a respeito de igreja, quando se fala a respeito da noiva, né? Ou seja, não estou falando aquela noiva que simplesmente põe uma roupa de branco, tá? Deixa eu falar uma coisa para você. Mas assim, você sabe que às vezes a roupa é branca, mas você sabe que às vezes as coisas assim, né, não estão tão como, né, poderiam estar. Né? Você vê que às vezes tem alguma coisa assim que não está muito certo. Né? A roupa é branca, mas tem coisa que não é muito branco. Então, mas quando se fala, mas a noiva de Cristo, ela vai vestir de branco, mas ela também pecou. Não, deixa eu falar uma coisa para você. A noiva de Cristo, aquela que o Senhor vai vir buscar, essa noiva realmente, ela é sem mancha, sem mácula e sem ruga, tá bom? Ela é uma noiva perfeita porque ela foi adornada, os pecados e a sujeira dela foi lançada no mar de esquecimento, tá bom? E ela foi limpa pelo Espírito Santo de Deus. É por isso que o Senhor Jesus, ele diz no Evangelho de João, que nós somos limpos pela palavra. E para sermos limpos pela palavra, nós precisamos ler a palavra, precisamos deixar a palavra entrar em nós, tá bom? Precisamos deixar a palavra fazer parte da nossa vida, tá bom? Então, isso é muito importante, tá? E por isso que, por exemplo, a noiva que vai estar com Jesus nas bodas do Cordeiro não é uma noiva contaminada, mas é uma noiva pura, porque os pecados dela foram apagados através do sangue de Jesus, e é uma noiva que vive ali em plena comunhão com Deus, longe da prostituição, longe do desvio, né? Mas ali uma noiva pura, uma noiva assim, como eu já acabei de falar, né? Sem mancha, sem mácula, sem ruga. A paz os abençoe, Davi, um abraço para ti, querido, também. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus, tá bom? E temos mais alguns irmãos aqui conosco, né? Também participando juntamente conosco. E vamos lá, vamos dar sequência ao nosso estudo bíblico aí, tá bom? Então tá. Então, voltando aqui para o nosso estudo, querido, então os seus membros, ou seja, os membros dessa igreja, essa igreja que não faz parte desse mundo, tá? Que não faz parte desse plano humano, mas é uma igreja que faz parte do plano de Deus, olha só. Os seus membros também não são, queridos, os membros da igreja também não são desse mundo, olha só. Eu quero ler com você o que está escrito em 1 João capítulo 2, versículos do 15 ao 17. Primeira carta de João, eu vou chamar de epístola, né? Porque agora você sabe que é uma epístola, né? Estava explicando domingo, tá bom? Eu fiz os comentários lá sobre o que é epístola.
Então agora você já sabe o que é epístola. Então eu quero que você abra, por exemplo, agora a primeira carta de João, a primeira epístola de João, né? No capítulo de número 2, versículos do 15 ao 17 da palavra de Deus. 1 João, capítulo 2, versículos do 15 ao 17. Pastor, põe aí pra gente ler junto. Tá, então vou pôr para você ler junto comigo, tá? Vou pôr aí para você ler junto comigo, se você puder. Tá? E acompanhando aí, ó. Vai pegando a bênção aí, pega os versículos aí para você, de repente você pode estar até lendo junto aí, tá? Vai ser bênção em nome de Jesus. Fica tranquilo, irmãos, quando eu posto no Facebook, ele não vai pesar na sua memória de celular, por quê? Porque fica no sistema do Facebook, tá bom? Por exemplo, se você jogar o seu aparelho fora, por exemplo, se fosse perder e comprar um outro e entrar na sua conta no Facebook, já vai estar lá, você percebe? Então não desce para o seu aparelho, fica tranquilo, o que a gente posta lá, a não ser que você baixe ele, né, o arquivo. Mas se você só visualizar e pronto, assistir, enfim, vai ficar lá, fica tranquilo, tá bom? Fica em paz. Então dá para postar versículos assim, não tem problema nenhum, tá? Então tá, está escrito assim, olha, 1 João capítulo 2, versículos do 15 ao 17, está escrito assim: não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Quando fala amar, irmãos, é colocar acima de qualquer coisa, porque quem ama, né, coloca aquilo que ama acima de qualquer coisa e é capaz até de morrer por aquilo que ama, não é isso? Jesus amou, por exemplo, os discípulos, amou o mundo, e ele falou, ninguém tem maior amor que esse, ou seja, ele amou, por isso ele se entregou, entrega a vida. Então quem ama, na verdade, entrega a vida, né? Você pode ver, por exemplo, quando aqui no relacionamento conjugal, a Bíblia diz que o marido ele deve amar sua esposa e até mesmo se entregar por ela, ou seja, amar ela, entregar o seu amor, se possível, se preciso for, até mesmo entregar sua própria vida em favor dela, né? Por amor a ela. Então você percebe que quando se ama, há uma entrega. Então por isso que quando nós falamos a respeito de definição de amor, é algo assim que vai muito além, algo assim bem profundo, né? É bem legal a gente ver sobre isso, tá? Voltando aqui para a nossa leitura. Não amem o mundo nem o que nele há. E se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou seja, versículo 16. Pois tudo que há no mundo, sistema dominado por Satanás. Tudo que há no mundo é a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Quando se fala isso, irmãos, é a mesma coisa que o apóstolo Paulo fala a respeito do dinheiro, né? Ele fala para que o dinheiro é a raiz de todos os males, né? Ou seja, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não que a pessoa não possa ter, não pode colocar o coração naquilo, né? Porque muitas pessoas não têm o dinheiro. É o dinheiro que tem elas. Então o dinheiro está acima de qualquer coisa. Por dinheiro a pessoa faz qualquer coisa, irmãos. Ela traíra mesmo. Então é justamente isso aí que a palavra do Senhor está dizendo, tá bom? E versículo 17, né, que nós lemos, né? Vamos ler aí, aliás, o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Olha só. Por isso que o Senhor Jesus, e quando nós buscamos a vontade de Deus, irmãos, o Senhor prepara todas as coisas. Então, quando a pessoa ela busca, ela mesma traz, ela busca muitas coisas, o que acontece? Ela está buscando, de certa forma, com seus próprios meios, suas próprias maneiras. E quando o Senhor ele faz, quando o Senhor prepara, o que acontece? O Senhor ele prepara da melhor forma, da forma correta. Ele é como diz lá no começo do Evangelho de Mateus, né? Não adianta a gente se preocupar com isso, com aquilo, com tal coisa. É viver cada dia, basta cada dia os seus problemas, o seu mal. Jesus falou sobre isso. Então, o Senhor é que prepara todas as coisas. E ele fala algo assim bem interessante, irmãos, que até nem Salomão no seu esplendor, Salomão na sua riqueza, no seu esplendor, no seu luxo, né, pode se vestir como um lírio dos campos, para você ter ideia. Por quê? Porque o Senhor cuida do lírio dos campos. Ou seja, ele está querendo dizer aqui, aquele que o Senhor cuida, irmãos, fica na paz, fica na bênção, descansa no Senhor, ele tem o melhor, então espera nele, fica de boa, fica na bênção, tá bom? Então tá. Voltando aqui para o nosso estudo bíblico, aqui que nós entendemos que nós não somos membros, né, aqui de algo mundano, porque se nós fôssemos membros de uma igreja simplesmente mundana, de uma igreja terrena, nós seríamos membros de algo mundano, mas como nós somos membros de uma igreja celestial, de algo projetado por Deus, então nós somos membros do corpo de Cristo em um lugar em que o Senhor preparou para que nós congregássemos e adorássemos o nome dele. Então você percebe a importância de nós entendermos aquilo que nós lemos, né? Aquilo que nós cremos até mesmo, né? Vamos chamar assim, tá bom?
Então, os seus membros não são desse mundo também, tá? E olha só, eu vou até ler, porque são dois versículos apenas, o que está escrito aqui em Tiago, né? E esse Tiago, irmãos, é Tiago, um dos irmãos de Jesus, tá? Esse Tiago aqui, não é outro Tiago não, mas é um Tiago, aqui um dos irmãos de Jesus, tá bom? Ele se converteu ao evangelho e passou a ser também um dos líderes da igreja cristã, tá? Se você gosta de estudar a história da igreja, você pode entender um pouquinho sobre isso. Tiago capítulo 4, versículos 4 e 5, são só dois versículos também, dá pra gente ler, né? Não toma assim tempo muito extenso. Tiago capítulo... Onde fica Tiago? Ó, irmãos, Tiago, você pode... Fica assim depois de Hebreus, mas você pode, se você voltar do final para o começo, talvez fique mais fácil. Ó, você vai passar por Apocalipse, você vai passar pela carta de Judas, que também era irmão de Jesus, você vai passar pelas cartas de João, pelas cartas de Pedro, você vai encontrar Tiago. Tiago fica entre as cartas de Pedro e entre Hebreus, você vai encontrar Tiago. Gostou da dica? Então tá. Tiago capítulo 4, versículos 4 e 5 da palavra do Senhor, está escrito o seguinte, olha só. Pastor, que palavra é essa? A palavra é essa para mostrar o amor que o Senhor tem por cada um de nós, tá bom? E não interprete isso de uma forma errada, mas depois eu te explico sobre isso, tá? Olha só, está escrito assim: adúlteros, vocês não sabem que a amizade, quando eu amo, por exemplo, o mundo mais do que a Deus, a Bíblia chama isso de adultério, tá? Se você parar, por exemplo, para você analisar sobre a Apocalipse capítulo 17, quando fala a respeito da grande meretriz, meretriz é prostituta, né? Quando fala a respeito da grande meretriz, está falando a respeito da grande prostituta, a igreja que está localizada no meio das 7 colinas, sabe aquela igreja que está ali localizada no meio da cidade das 7 colinas? Ou os 7 montes? Então, justamente isso, né, que é a cidade de Roma. Mas enfim, só ela está localizada nesse lugar, irmãos. Apocalipse dá localização. Então, enfim, quando a gente olha para isso, o que ele está falando? Ele está falando adúlteros. Ai, pastor, você está me chamando de adúltero? Não. Ele está falando adúlteros, as pessoas que elas vão para o mundo, né, e elas amam mais o mundo do que a Deus. Esse grupo de pessoas, tá? Então vamos lá. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é a inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Por que amigo, irmãos? Porque eu estou falando de amizade sincera, aquela amizade que dá cobertura, aquela amizade que apoia, aquela amizade... Então, nós vivemos no mundo sim, mas nós não somos do mundo, tá? Nós vivemos em um mundo e nós precisamos obedecer às leis, regras do mundo, até que elas estejam em concordância com Deus. A partir do momento que elas discordarem das coisas de Deus, aí a gente dá um passo para trás, tá? Porque os princípios de Deus precisam valer mais para nós, tá? Do que as coisas do mundo lá fora, tá? Então tá. Nossa amizade com Deus precisa ser maior. E, olha, vou continuar lendo aqui, Tiago 4,5, está escrito assim: ou vocês acham que é sem razão que as Escrituras diz que o Espírito Santo, ou o Espírito que ele faz habitar em nós, que é o Espírito Santo, né, tem fortes ciúmes, ou seja... Então, o que nós entendemos aí? Sabe, nós entendemos, querido, que o Senhor, ele nos quer só para ele, ou seja, o Senhor, ele não divide. Por que ele está usando essa expressão ciúme, querido? Porque, por exemplo, alguém que tem ciúme, ele não divide. Você vê alguém que tem ciúme dividir, irmãos? Atenção, irmão, a pessoa que ela tem ciúme, ela cuida, ela guarda, ela está sempre por perto, sempre de olho, sempre esperta, sempre atento, para que o outro não venha cair, para que o outro não venha se desviar. Então, quando se usa essa expressão ciúme, não estou falando de ciúme pecaminoso, aquela coisa doentia, tá bom? Aquela coisa que não vem de Deus. Eu estou falando de aquele cuidado, uma espécie de um cuidado, vamos dizer assim, de uma administração, administrar nossas vidas, né, direcionar nós para de maneira correta. Então, quando alguém tem ciúme, por exemplo, falando de algo sadio, tá bom? A pessoa, ela procura estar ali alimentando, sustentando, cuidando, sabendo realmente se a pessoa está bem e essa espécie de preocupação, tá bom? Preocupação sadia, tá bom? Não é aquela coisa... Tudo que é exagero, irmão, você pode ter certeza que tá fora do padrão de Deus aí, tá? Então tá. E vamos lá, vamos continuar nosso estudo bíblico aqui. Então, a igreja, ela é comparada, né, com a noiva. Lembra que nós lemos aí em Apocalipse, lembra?
Apocalipse, não, nós não lemos Apocalipse, nós lemos ali o livro de João, a carta de João, né? Então eu vou ler com você então Apocalipse aqui, porque a igreja, irmãos, é comparada a noiva. Pastor, não vai, mas eu sou homem. Não tem problema. Pode ser, é homem, mas é comparada com uma noiva, tá? E por várias passagens, João capítulo 3, versículos 26 ao 29. Eu vou ler João aqui porque fala a respeito de algo bem interessante e entra um outro personagem nessa história. João entra outro personagem. Você vai ver que a noiva desenvém, o espírito da noiva desenvém, tal. Mas eu quero ler aqui em João porque fala a respeito de outro personagem. E uma vez eu preguei, acho que uma vez só, toda a vida no meu ministério, eu preguei sobre isso. E olha que eu prego a palavra desde o ano de 2000. Acho que em 2000 comecei a pregar a palavra, 99, 2000, por aí. E olha só que interessante, eu preguei uma vez só sobre esse assunto, se eu não me engano. Por isso eu vou ler com você então, Evangelho de João, capítulo 3, versículos do 26 ao 29. João, capítulo 3, João, o Evangelho, tá? Não é carta não é epístola dessa vez não, tá? Capítulo 3, versículos do 26 ao 29. Olha só, eu vou ler esse... Você quer que eu coloque para você acompanhar? Então tá, eu vou ler para você. Aqui, irmãos, fala a respeito de intimidade, tá? É muito legal isso aqui, porque fala a respeito de intimidade, fala a respeito assim de uma comunhão bem legal assim entre o homem e Deus, mas fala assim também a respeito de uma preparação, sabe? De uma provisão de algo meio assim, tá? Vamos lá? Vamos ler? Então tá. João capítulo 3, versículos do 26 ao 29, está escrito assim. E eles se dirigiram a João aqui é o João Batista, tá? Não é o João Evangelista, João Batista. Um João está falando do outro João, tá? João Evangelista está falando do João Batista lá que batizava lá no Jordão. E eles se dirigiram a João e lhe disseram, mestre, aquele homem que estava contigo do outro lado do Jordão, o qual testemunhasses, está batizando e todos estão se dirigindo a ele. E aí João respondeu, uma pessoa não pode receber o que é dado do céu. Uma pessoa só pode receber, só pode receber o que lhe é dado do céu. Ou seja, ele já está falando, engrandecendo a Jesus, dizendo que essa autoridade, né, ela vem do céu. Olha só que interessante. João sempre engrandeceu o nome de Jesus, tá? E esse é o nosso papel, tá bom? E olha só. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. Ou seja, por quê? Porque várias vezes foram perguntar se João era o Cristo, porque João fazia o que ele fazia com autoridade, né? E Jesus veio pregando na mesma autoridade de João, na mesma autoridade de Elias. Então eles meio que confundiam. Elias que ressuscitou. Não, é João que ressuscitou. Então eu ficava nessa confusão, porque eles viam no mesmo poder, na mesma autoridade. Claro, a autoridade do Espírito Santo. E o Espírito era o mesmo, então a autoridade era a mesma. Mas olha só, a noiva pertence ao noivo, olha só. João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 29. A noiva pertence ao noivo. Ela pertence ao noivo. Você entendeu? Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, a gente não é mais do mundo. Nós pertencemos ao mundo. Somos propriedades de Deus. Somos propriedades do Senhor do céu. Entendeu? Então, a noiva pertence ao noivo. Aqui não está falando que é marido e mulher ainda, tá bom, irmão? Está falando que é noivo, tá? Noivo é aquele compromisso, tá? Que vai para algo mais sério. Eu estou falando da maneira sadia também, tá bom, irmãos? Não nesse negócio que o pessoal faz aqui no mundo, tá? Primeiro encontro já acontece tudo. Então, eu estou falando do relacionamento sadio. Sabe, aquele olhar, eu vou ficar noivo para preparar o ambiente para que o casamento venha acontecer. Jesus veio na condição de noivo, diz, eu vou preparar o ambiente, eu vou preparar o lugar, vou preparar a casa e depois eu venho buscar a noiva para ir ao casamento. Ou seja, lá para as bodas do Cordeiro. O que é bodas, irmãos? É núpcias, é lua de mel, vamos dizer assim. Né? Onde vai realmente desfrutar ali o noivo e a noiva, vão ficar 7 anos ali, como era também o costume dos judeus, como eu comentei domingo já. 7 dias eles ali passavam normalmente ali no casamento, né? Festa de casamento durava 7 dias. E assim como a Bíblia diz, como está escrito que um ano para Deus é como um dia e um dia como um ano, ou seja, 7 dias, 7 anos. Então vai ser o período que nós vamos estar lá nas bodas do Cordeiro, esses 7 anos. Vai haver 7 anos de tribulação aqui na terra, depois a gente vai vir para o livramento dos judeus. Bom, essa é uma outra história também, para outro assunto, para outro tempo. Voltando para cá, a noiva pertence ao noivo, o amigo presta serviço ao noivo.
que atende a sua voz. Irmão, isso é muito precioso. Cara, isso é muito legal. Olha só, irmãos, guarda isso. O amigo, quem que é amigo? É o João. Aí ele se coloca, o amigo, ele presta serviço ao noivo, ou seja, eu presto serviço para Jesus. Eu estou fazendo algo para facilitar o trabalho de Jesus, ou seja, eu estou prestando serviço para Jesus. Eu estou auxiliando Jesus. Ou seja, o auxiliar de Jesus é tremendo. Ou seja, o amigo presta serviço ao noivo, que ouve a sua voz, ou seja, João ouvia a voz do Senhor, né? E enche de alegria quando ouve a voz do noivo. Cara, isso é tremendo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. Ou seja, a satisfação de João estava em fazer a vontade do Senhor. Sabe? Essa mesma alegria que houve lá quando Isabel e Maria se encontraram, os meninos lá, houve aquela manifestação por causa do Espírito Santo, sabe? Ou aquela manifestação do Espírito Santo ali, aquela coisa que elas ficaram assustadas com aquilo, não estavam acostumadas com aquilo. Então João fala a respeito dessa mesma alegria, porque, sabe, foi algo assim, meio que uma comunhão, né? Ali movida pelo Espírito, ou seja, João diz, essa é a minha alegria. Agora deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Como noiva de Cristo também, qual que tem sido a nossa alegria, irmãos? Tem sido um momento de estudo bíblico como esse, tem sido um momento de meditação na palavra, de louvor na hora do culto, aquela coisa gostosa, tremenda, que Deus abençoa grandemente as nossas vidas. Ou qual tem sido o motivo da nossa alegria? É simplesmente quando a gente está entre os nossos amigos do mundo lá fora, nossos colegas, né? Ou realizando qualquer outro tipo de atividade, irmãos, a nossa alegria precisa ser primeiro no Senhor. Primeiro nós fomos criados, fomos formados em espírito. Depois que nós fomos para o pó da terra, e aí então deu a forma, essa forma que nós temos, tá bom? Então, se primeiro nós fomos criados, fomos formados em espírito, primeiro lugar precisa vir as coisas espirituais sobre as nossas vidas. Não troque as coisas de Deus por outras coisas, tá? Não troque os seus momentos com Deus por qualquer outro momento, seu momento com Deus por lazer, por descanso, por nada. Primeiro lugar, as coisas de Deus. As outras coisas, arruma tempo aí para fazer, mas Mateus capítulo 6, versículo 36. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça ou a sua vontade, que é esse momento de comunhão. As outras coisas, elas serão acrescentadas, o Senhor, ele acrescenta, ele cuida de tudo, tá bom? E aí foi que João disse, né? É necessário que ele cresça e que eu diminua, tá bom? Ou seja, importa fazer a vontade do Senhor. Ou seja, se é necessário que ele cresça e eu que eu diminua, ou seja, então para mim não importa fazer a minha vontade. Importa fazer a vontade dele. Então, fazer a vontade dele, o que é, irmão? O Senhor nos chama para comunhão. Alegria-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, esse convite, irmãos, ele continua ecoando, tá bom? Então, se realmente importa que ele cresça e que nós venhamos a diminuir, então nós precisamos manter nossos compromissos ali com Deus, nossa comunhão com Deus e com os trabalhos que nós temos até mesmo na casa do Senhor. Bom, show? Então tá. Deixa eu fazer mais um comentário com você, querido. Deixa eu fazer mais um comentário com você. Basicamente sobre isso, né? Você viu como é gostoso, irmãos, a gente ler a Bíblia juntos, né? A gente descobre muitas coisas ali, tá bom? Eu não sei se eu postei esse versículo. Eu postei o Evangelho de João, essa passagem que nós lemos, eu postei. Deixa eu voltar aqui no meu Facebook, deixa eu ver se eu postei. Eu não tô lembrado se eu postei. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, meus comentários. Postei. João capítulo 3, versículos 26 ao 29. Postei, legal. É interessante deixar esses versículos aí, tá? Que são versículos muito preciosos e que eu amo muito também. Então a igreja é um corpo, tá? A igreja é um corpo. Tem tantos outros versículos, mas para a gente não gastar muito tempo nos versículos, a gente vai colocar um assim que é base realmente para aquilo que a gente está estudando. Então a igreja é um corpo, ou seja, um corpo, pastor? Que negócio que a igreja é um corpo? Sim. A igreja é um corpo. E falando da igreja ser um corpo, esse corpo, irmãos, ele precisa estar reunido. Olha só que interessante. E é aí que eu quero pegar com você. É aí que eu quero fazer um comentário muito legal com você. Esse corpo, irmãos, ele precisa estar reunido. No capítulo 12 de Romanos, da carta aos Romanos, capítulo 12, versículos do 1 ao 5... Romanos capítulo 12, versículos do 1 ao 5. Irmãos, essa palavra é poderosa sobre as nossas vidas. Amado, deixa eu falar uma coisa para você. Deixa eu falar uma coisa para vocês.
essa palavra é muito poderosa, é algo assim muito forte, irmãos. Romanos capítulo 12, versículos do 1 ao 5, olha, eu creio assim, irmãos, que é uma palavra assim, claro, igreja, irmãos, mas assim, pra gente ler realmente, irmãos, pra gente ser sacudido assim, sabe, a respeito da parte de Deus. Então eu vou ler pra vocês, aliás, capítulo 12, versículos do 1 ao 5. Mas, irmãos, guarda tudo isso que a gente vai estar lendo, tá? Eu vou ler com vocês aqui. E se for preciso fazer alguma pausa, eu vou fazer, mas olha só. Olha só. Falando pro corpo. Essa palavra é pro corpo. Então não é pra ovelha desgarrada, não é pra bode, é pra ovelha. Porque eles fazem parte do corpo. Para aqueles que estão na visão da Bíblia e na visão de Deus, tá? Olha só. Portanto, meus irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. Tem uma tradução que diz pelo amor de Deus, pela compaixão de Deus, pelo amor de Deus, que é uma das traduções, diz assim. São muitas traduções, né? Mas olha só, rogo-lhes, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que se ofereça um sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Ou seja, eu não vou entrar muito nesse assunto, que só seja uma pregação, tá? A gente não tem muito tempo para isso, mas olha só. Ele está falando a respeito desse sacrifício, que a gente precisa se matar. O sacrifício agora somos nós que precisamos estar no altar com o nosso coração quebrantado ali, mortos para nós mesmos, para viver para Deus, tá? Porque se enquanto nós não nos matarmos, nós não morrermos para nós mesmos, nós nunca vamos conseguir viver para Deus. Enquanto nós não nos renunciarmos, irmãos, família e tudo, enquanto nós não amarmos mais nossa família, nosso pai, nossa mãe, nossos filhos, esposa, marido, enquanto não amarmos mais quando não amarmos mais a Deus do que essas coisas, irmãos, nós não morremos para nós mesmos ainda, tá? Enquanto a gente estiver deixando as coisas de Deus por causa disso, então não está falando para a gente deixar de amar, está falando para nós amarmos mais a Deus. Aqui ele está tratando de prioridade, tá? Então, voltando aqui, ofereçam-se em sacrifício vivo e santo e agradável. Esse é o culto racional, ou seja, se a gente está com a consciência, com o juízo perfeito aqui, se a gente não está loucão, a gente vai fazer isso aí, tá? Culto racional. Não se amoldem ao padrão desse mundo. Ou seja, porque o mundo, irmãos, faz aquilo que convém. O mundo faz aquilo que... Deixa eu ver o que é mais importante para mim, tá? Enquanto eu era do mundo, eu fazia aquilo que era mais importante para mim. A partir do momento que Jesus comprou a minha vida lá na cruz do Calvário, agora eu preciso fazer aquilo que é mais importante para Deus, tá? Porque a minha vida não é minha, mas ela é de Deus. E se ela é de Deus, eu não posso fazer aquilo que é prioridade para mim, mas eu preciso fazer aquilo que é prioridade para Deus. Então guarda isso no teu coração. Ou eu não sou de Deus. Tô afunilando aqui, tá? Tô afunilando, tá? Não vou afunilar muito não, senão alguns vão espirrar aí. Então tá. Então não se amoldem aos padrões desse mundo, que buscam seus próprios interesses, tá? Mas transformem-se pela renovação da sua mente, ou seja, vocês que tiveram a mente transformada e renovadas, então transformem, já que vocês foram transformados, transformem as pessoas que estão do lado de vocês exatamente dessa forma, e esse é o padrão que desce do céu. Então, para que sejam capazes de experimentar, ou seja, quando vocês fizerem isso que eu acabei de falar, vocês vão ser capazes de experimentar e comprovar qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Somente dessa forma. Fora isso, não vai ter condição de experimentar, de provar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, a vontade de Deus ela é agradável. Quando as pessoas falam assim, ai, nossa, a vontade de Deus é estreita demais, ai, estou gemendo. Irmãos, será que a vontade de Deus é agradável mesmo? Ou será que a gente está fazendo nossa própria vontade achando que é a vontade de Deus? Então, aquilo que João disse, eu ouço a voz do noivo, né, e trabalho para ele. Ou seja, será que a gente está ouvindo realmente a voz de Deus? Está ouvindo nossa própria voz, né? Voz do nosso próprio ego. Enfim, não vou estreitar nisso não, mas vamos para lá. Pois pela graça que me foi dada, digo que todos vocês, ninguém tinha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Ninguém tenha de você mesmo um conceito, eu sou o cara tal. Não, ninguém tenha um conceito mais elevado do que deve ter. Mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus concedeu. Tá bom? Assim, isso fala a respeito de equilíbrio. É interessante quando a gente fala a respeito de dom, tá? É interessante a gente falar sobre equilíbrio também, tá?
Porque algumas pessoas recebem uns dons e alguma coisa assim que acaba desequilibrando, achando que é alguma coisa, tá? Equilíbrio em todas as coisas, tá? Nós precisamos ser equilibrados em todas as áreas da nossa vida, principalmente aqui no mundo espiritual, com aquilo que nos é dado. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, esses membros não exercem todas todos a mesma função. Ou seja, cada membro tem sua função. Ou seja, então precisamos respeitar a função do outro. Deixa eu falar uma coisa para você. Não adianta, irmãos, eu ter, por exemplo, o dom de mestre, de ensinar. Não adianta eu querer que todo mundo ensina, irmãos. Não adianta, por exemplo, alguém que é evangelista, irmãos, querer que todo mundo... Evangelista é assim, né? O cara quer que a pessoa aceita Jesus e, se for preciso, enfia Jesus pelas goelas. Ele quer, sabe, resgatar, ele quer trazer a pessoa para Jesus. O negócio dele é isso aí, evangelizar. Ele não vai querer que todo mundo seja evangelista. O missionário, irmãos, ele vai querer que todo mundo seja missionário. Irmãos, a chamada é dele. Então, o respeito. Alguém que é, por exemplo, profeta, irmãos, ele não vai querer que todo mundo seja profeta. Não, tem que profetizar. Não, o cara que fala em línguas, ele quer que todo mundo fale em línguas, senão não é de Deus. Ah, não, você tem que interpretar línguas, senão Deus não está em você. Senão você não é de Deus, senão não recebeu o selo. Irmãos, tem que ter interpretação de língua, tem que ter... Irmão, para com um negócio desse, que negócio louco. A Bíblia diz, Jesus fala que o Pai havia selado ele para um propósito. O que é um selo, irmãos? É uma marca que Deus deu a ele. Ou seja, você viu Jesus plantando bananeira no ministério dele? Então, irmãos, tem coisas assim, sabe, é bom estudar a Bíblia, entender aquilo que a gente faz, aquilo que a gente lê, tá bom? Eu sempre falo. Tão importante quanto estudar a Bíblia, quanto ler a Bíblia, é estudar e entender realmente, com princípio, tá? Não estou falando que alguém me explicou. Aquilo que as pessoas me explicam precisa ter um princípio, tá? Precisa ter uma base, um fundamento, precisa ser uma engrenagem, tá? Eu vi há algum tempo atrás um professor de teologia falando sobre reteté. Irmão, reteté, cara, falando sobre as coisas assim, sabe que... Então, irmãos, venhamos aqui, né, irmãos? Voltemos aqui, voltemos ao Evangelho, né? Vamos falar as coisas que são de Deus? Vamos valorizar as coisas que são de Deus? Vamos as balélios, negócio furado, vamos olhar as coisas de Deus assim um pouco mais a sério, deixando de lado as coisas dos homens, aquilo que os homens querem, né? Separado daquilo que Deus realmente quer. Então, irmãos, isso que eu estou falando para você é da parte de Deus, tá? Então tá. Então tá, os membros ali, eles não exercem, todos os membros não exercem a mesma função, tá bom? Assim também Cristo em nós, que somos muitos membros, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos ali, todos um ao outro, né? Porém, cada membro tem a sua função, nós sabemos disso. João tinha função, João não curou uma dor de cotovelo, irmãos, uma encravada, João não curou. Mas ele fez, sabe o que ele fez? Ele fez o papel dele, cara. Ele foi para ser a voz que clama no deserto. O profeta Isaías profetizou sobre ele. A função dele era essa. O que ele fez? Foi para o deserto pregar o evangelho, batizar pessoas ali e apontar Jesus como o cordeiro que tira o pecado do mundo. Sabe? Ou seja, não importa que... os discípulos estão indo para Jesus. João, fosse um desses do dia de hoje. Meu Deus, estão indo para Jesus. Jesus está tomando meus discípulos. O que João falou? Não importa que ele cresça e que eu diminua, cara. Eu vim aqui para isso, eu vim para servir o noivo. Essa é a minha função. Eu me alegro nisso, sabe? Ou seja, então cada um na sua função. É o que eu falo, cada vez que a gente vai tentar tomar o lugar que não é nosso, irmão, sai arte, sai coisa errada. Então nós precisamos estar preparados, isso eu chamo de maturidade cristã. Isso que eu estou falando para você é maturidade cristã, tá? A gente aprender a respeitar o lugar do outro e a função do outro, tá bom? Então, não querer fazer o papel do outro, mas procurar assim, fazer o meu papel, por mais que ele seja simples, mas desempenhar o meu papel assim, de uma maneira decente, de uma maneira legal, tá bom? E aí a gente tem certeza que vai ser bênção em nome de Jesus Cristo, tá bom? Glória a Deus. Irmãos, eu fiquei muito contente de poder estar aqui, tá? Poder estar passando esse momento aqui com vocês, eu gostei muito disso, tá? E acredite nisso. Foi uma noite assim abençoada para mim, tá bom? E a gente vai precisar encerrar a nossa escola bíblica ou o nosso estudo bíblico de Atos dos Apóstolos. Olha só, irmãos, a gente não conseguiu nem sair do papel. Nem sair do versículo, do capítulo aqui, né? Do versículo, aliás. Então, o que acontece, irmãos? É o que eu falo, irmãos, a gente não precisa ter pressa para passar esse capítulo. Não, pastor, vamos estudar 10 versículos num dia. Então, eu quero saber se você vai entender esses 10 versículos num dia. Você vai entender mesmo? Então,
é legal a gente poder entender aquilo que a gente está lendo. Então, esmiuçar, sabe? Ir ali a fundo, o que significa realmente o que Jesus está querendo dizer com aquilo. Vamos um pouco mais além, um pouco mais além do que, né, os nossos olhos estão vendo, vamos vasculhar um pouquinho mais ali da essência, realmente aquilo que Deus tem para nós. Então, tá, isso é legal. Eu gosto exatamente dessas coisas, tá? E o Senhor me chamou para isso. O aprender da Bíblia, isso é para todos, tá? Vocês erram na Bíblia. Jesus fala sobre isso por 2 vezes, né? Vocês erram em não conhecer as Escrituras. Depois ele diz assim: vocês erram em não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Então, conhecer, nós precisamos, é para toda a igreja. Mas eu não posso querer que você seja igual a mim. Você tem a mesma maneira, gosta de estudar da mesma maneira que eu, tem a mesma personalidade que eu, busca as coisas como eu. Não posso querer isso. Mas nós precisamos aprender, tá bom? É por isso que eu passo com o que eu passo para você, e eu passo com carinho, você pode ter certeza. Não é um peso para mim. O peso é esse tempo, que nunca. O tempo é sempre curto para nós, mas pode ter certeza que o que eu faço com carinho, faço com amor. Você pode comprovar, perguntar para as pessoas que me rodeiam aqui, né? O tempo que eu tenho para me dedicar aos estudos de Deus. Eu amo fazer isso, então é algo que está no meu coração, tá bom? E só para você ter ideia, no YouTube a gente tem, olha quantos canais. Você tem o canal Pastor Paulo Farias, que ele tem pregação, tem louvor, tem tudo que eu gosto. Pastor Paulo Farias. Tem o canal, outro canal que eu tenho no YouTube também, só para você ter ideia. Só para você ter ideia. Outro canal que eu tenho no YouTube, ele se chama ali o Motivando, Edificando Vidas. É um dos canais que eu tenho, né? Motivando, Edificando Vidas. Para você ter ideia, um outro canal que eu tenho, só para você ter ideia, talvez você não acompanhe. É um canal que se chama Teologia Simples, que é onde eu passo ali estudos teológicos, né? Estudo da Bíblia, coisas assim bem interessantes. O outro canal que eu tenho, por exemplo, é o canal só de reflexão. Reflexão do dia. Pastor Paulo Farias, reflexão do dia. Só reflexão, coisa que eu gosto. Outro, por exemplo, se chama A Bíblia Te Responde. Você pode... Entra, é muito legal, você que gosta de Deus, das coisas de Deus, é muito legal esse canal aí, irmãos. Se chama A Bíblia Te Responde. Esse canal, ele vamos dizer assim, o assunto que eu trato nesse canal, como que ele é? Ele é baseado, o assunto que eu trato nesse canal, ele é formado através das perguntas que as pessoas fazem para mim. Eu tenho uma dúvida aqui. Então, as perguntas que as pessoas fazem para mim, vira tema de estudo nesse canal, vira tema de vídeo, aliás, perdão, nesse canal. Então, como é que eu faço para encontrar esse canal aí no YouTube? Posso te ajudar? Tá, vou colocar o link aqui. Vou colocar o link aqui, ó. Tá aí, coloquei o link para você. Vou colocar também em uma das páginas principais na página principal aí do Facebook, você vai encontrar. Então você entra lá, embaixo tem um espaço para comentário. Você comenta sua pergunta lá, você faz sua pergunta e publica. Aí eu vou ler sua pergunta e eu vou fazer um vídeo sobre a sua pergunta, ou seja, como quem diz assim, um vídeo só para você, né? E para as pessoas que, claro, se interessam nesse assunto, né? Mas assim, é como que fosse algo assim especial para você. Então, entra lá, faz sua pergunta: pastor, eu não entendi isso aqui, como que é isso aqui? Ou você falou alguma coisa assim, tal dia eu não entendi. Ou ouvi alguém falar sobre isso, não entendi. Faz a sua pergunta lá, eu vou estar lá respondendo um vídeo só para isso, em nome de Jesus, com base bíblica, princípio e referência, enfim, um vídeo só para isso. Eu vou gostar muito de estar fazendo isso, tá bom? E vou gostar muito que você possa estar entrando lá. E entra lá e se inscreve naquele canal. Você é inscrito no outro canal, Pastor Paulo Farias, se inscreve naquele canal. Se você não for inscrito, vai aparecer em vermelho, tá? Então clica lá, escreve lá, se inscreve, clica lá e você vai nos abençoar também. E eu vou te abençoar respondendo aquilo que é dúvida no teu coração, tá bom? Irmãos, infelizmente o tempo é sempre curto, né? Eu falo sobre isso, o tempo é sempre curto e, enfim, a gente tem tantas outras coisas aí. São 9 horas e 13 minutos, 21 horas e 13 minutos, e nós vamos ficar por aqui, tá bom, com o nosso estudo bíblico. Mas eu quero chamar a sua atenção no bom sentido para amanhã. Amanhã o Paulo Vitor vai estar trazendo uma palavra. Paulo Vitor, semana passada, na quarta-feira, ele trouxe uma palavra abençoada por Deus aqui. Trouxe uma palavra de Deus, tá crescendo, tá chegando aí, tá bom? E a princípio ele está trazendo a palavra aqui na nossa página no Facebook. Então dá uma força aí, tá bom? Participa juntamente, tá bom? Não é aqueles perguntas e respostas dele, tá bom? É uma palavra mesmo, uma pregação mesmo. Ele está trazendo pregações e tem sido bênção, tá bom? Para nós, é muito gratificante para nós, e ele está crescendo nisso, tá? É um garoto assim, muito inteligente. Mas você sabe que para tudo nós precisamos de um apoio, precisamos de motivação. Então seja você um motivador de alguém que está pregando o Evangelho, de alguém que está começando a pregar o Evangelho, aí crescendo no reino de Deus, tá bom? Então amanhã o Paulo Vitor vai estar pregando a palavra aqui, vai estar trazendo algo de Deus para a tua vida. E
vai ser bênção em nome de Jesus, nós vamos estar aqui apoiando, tá bom? Amanhã às 8 horas da noite. Na quinta-feira tem o Felipe aí, o evangelista Felipe, com você tem o chamado de Deus, palavra abençoadora, tenho certeza, na quinta-feira, e vai ser bênção para as nossas vidas também. Na sexta temos nosso estudo bíblico aí, batalha espiritual, tem sido bênção também para as nossas vidas. E sábado vai ter o culto dirigido pelo grupo de mulheres, né? Sábado aí, ó, irmão, sábado tem o culto dirigido pelo grupo de mulheres, tá bom? Participa, venha, vai ser bênção para nós. Sábado às 8 horas da noite vai vir uma pastora de fora, né, trazendo a palavra de Deus, tá? Vai ser bênção aí, tá? E também no domingo é o culto especial, né? Estarão conosco aí o Thiago Soares, também a Jaqueline Brandão vai estar conosco aí no sábado. Estou constantemente compartilhando isso aí. Você que acompanha meu Facebook, estou constantemente compartilhando para chegar até outras pessoas. E venha, tanto no sábado, como venha também no domingo e traga mais alguém. Eu sei que tem os nossos cultos aí, mas esses 2 dias eu posso dizer que são 2 dias especiais, tem trabalhos diferenciados, tá? Então venha, participe, incentive, irmãos, pessoas saem lá da sua casa, saem lá do seu lar. Irmãos, eles não cobram nada, só vêm com a intenção de nos abençoar. Então, irmão, vamos valorizar essas coisas aí, tá? Vamos valorizar, tá? E venha abençoar com a sua presença, sabe, traga mais alguém que você quer que seja abençoado nesses dias, sábado e domingo. Tem certeza que vai ser bênção. Você não vai se arrepender, Deus vai te abençoar muito, Deus vai te retribuir, tá? Em nome de Jesus, tantas vezes mais, tá bom? Então fica aqui, eu vou me despedindo, agradecendo a todos, irmãos, a todos que participaram conosco, irmãos. Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos em nome de Jesus, que Deus possa abençoar grandemente, irmãos, nesse carinho, tá, que vocês têm para conosco. Olha, eu não posso recompensar na mesma proporção, tá, naquilo que você tem, nesse carinho que você tem tirado por nós. Mas assim, Deus ele vai recompensar você, tá bom? Nesse carinho, nessa atenção que você nos dá, nessa retribuição. Bom, Deus possa recompensar tantas vezes mais. Eu tenho certeza que Deus vai fazer isso, tá bom? Porque eu tenho certeza que isso está no coração de Deus, tá bom? Em nome de Jesus. Então, muito obrigado a você que está conosco, muito obrigado a você que compactua conosco, né? Você nessa comunhão, tá bom? Muito obrigado em nome de Jesus. E os irmãos que estão conosco, os irmãos que vão assistir depois, tá? E compartilhe esse vídeo para que possa chegar até outras pessoas, para que as pessoas possam entender realmente a essência de Deus, a palavra de Deus, exatamente como ela é. Não como aquilo que os homens aí simplesmente falam, sem texto fora de contexto, que vira pretexto e acaba virando ensinamento. Isso não. Mas palavra de Deus exatamente como ela é, com princípio, com base, com essência de Deus, tá bom? Chegando até você. Então, compartilha, faça chegar até outras pessoas que você quer abençoá-las. Querido, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Um abraço, tá bom? Fica com Deus, fica na paz. E daqui a pouco a gente vai estar gravando outros vídeos também para o nosso canal, tá? Então fica na paz e até lá, tá bom? E tem o nosso canal lá, como eu já falei, a Bíblia te responde. Entra lá também se você puder e dá uma força lá para nós nesse canal também. Faz lá sua pergunta e vou fazer um vídeo especificamente sobre isso aí, tá bom, querido? Um abraço, querido, graça e paz. Te amamos em Cristo, fica com Deus e até nosso próximo estudo, terça-feira que vem, Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Nos veremos por lá. Fica com Deus, shalom, graça e paz. Até lá.